ar o Diário de Notícias. Hoje é terça-feira, dia 1º de abril de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Servidor da ABIN diz à PF que a Agência Brasileira de Inteligência espionou instituições paraguaias. Membros do governo se movimentam para aprovar exploração de petróleo na margem equatorial. China cerca Taiwan e faz exercícios militares em volta da ilha. Prefeitura de São Paulo lança gratuidade de transporte público para mães com filhos matriculados no ensino municipal. E ainda, a SpaceX lança missão para estudar as regiões polares do planeta Terra. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. Um funcionário da Agência Brasileira de Inteligência afirmou em depoimento à Polícia Federal que a atual gestão manteve operações de invasão hack a sistemas do governo do Paraguai e também a autoridades envolvidas nas negociações da usina de Itaipu. Segundo esse funcionário, o objetivo da ação era obter dados sigilosos sobre os valores nas negociações de Itaipu. A semana mal começou e o governo já enfrenta uma notícia que pode balançar Brasília e também as relações exteriores. Um servidor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, disse que o Brasil hackeou sistemas do governo do Paraguai para obter informações sobre as negociações da usina de Itaipu. Segundo ele, o ataque continuou no terceiro mandato de Lula com autorização expressa do atual diretor, Luiz Fernando Correa. Segundo o depoimento, a ação tinha como objetivo obter dados sigilosos sobre valores em negociação no anexo C do Tratado de Itaipu. O anexo C do Tratado de Itaipu estabelece as bases financeiras e de prestação de serviços de eletricidade da usina hidrelétrica binacional, incluindo a fórmula para o cálculo do preço da energia produzida. O funcionário relatou o uso de ferramentas de intrusão, como o Cobalt Strike, e o envio de e-mails como engenharia social, para capturar senhas, cookies de sessão e acessos de autoridades paraguaias. O servidor contou ainda à PF que foram invadidos sistemas do Congresso do Paraguai, além da Presidência da República. O servidor disse que as ações foram executadas a partir de servidores hospedados no Panamá e no Chile, e que as ferramentas foram apresentadas em reuniões internas da ABIN, com aprovação da alta cúpula. Em nota oficial, o chanceler paraguaio Rubem Ramírez Lescano afirmou que não há evidência de que o Brasil tenha promovido ataques cibernéticos contra sistemas do país. Ele afirmou também que as tarifas de energia já estão acordadas até 2027 e que as negociações do anexo C de Itaipu seguem dentro do cronograma previsto. O governo brasileiro emitiu nota dizendo que não patrocinou espionagem e que interrompeu as ações assim que tomou conhecimento da existência delas em 2023. A nota afirma ainda que o governo reitera o compromisso com o respeito e o diálogo transparente com todos os parceiros na região e no mundo. A Justiça Federal suspendeu a resolução que autoriza farmacêuticos a prescreverem medicamentos. A decisão foi assinada e tomada após o Conselho Federal de Medicina entrar com uma ação judicial para anular a nova resolução. Piacini, juiz que assinou a decisão, afirma que o balcão de uma farmácia não é o local para se firmar diagnósticos e tratamento de uma doença, sob pena do exercício ilegal da medicina. O juiz determinou também que o Conselho Federal de Farmácia divulgue a decisão em seu site e outros meios de comunicação institucionais, sob pena de multa diária de R$100 mil. A nova norma do CFF foi publicada no Diário Oficial de 17 de março e passaria a valer a partir do mês que vem. Com a nova resolução, a prescrição de remédios que precisam de receita estaria restrita ao farmacêutico que possua registro de qualificação de especialista em farmácia clínica. O Conselho Federal de Medicina afirma que esses profissionais não têm atribuição legal nem preparação técnica médica para identificar doenças, definir tratamentos e medidas para restabelecer a saúde de pessoas acometidas. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, anunciou uma redução de 17 centavos no preço do diesel a partir de hoje. Esse é o primeiro corte no combustível desde dezembro de 2023. A estatal publicou um comunicado detalhando a redução. As distribuidoras terão redução de 17 centavos por litro e vai custar em média R$ 3,55. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, a política de abrasileiramento dos preços dos combustíveis está trazendo benefícios concretos à população.
Ela lembrou também que o preço do diesel já acumula queda nominal de quase 21% desde o fim de 2022. E o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deve se reunir nos próximos dias com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para discutir a autorização para a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. O tema sobre a exploração da margem equatorial divide o governo Lula desde o início do mandato, em 2023. Pelas projeções da Petrobras, a exploração de petróleo na região pode render cerca de 10 bilhões de barris de petróleo. Alexandre Silveira tem argumentado a interlocutores, por exemplo, que as estimativas do governo federal dão conta de que, a partir de 2030, a exploração de petróleo do pré-sal deve entrar em declínio. Tem dito também que o financiamento da transição energética pode se dar pelos recursos do petróleo em vez de aumentar a conta de luz. A Petrobras está construindo uma base de estabilização da fauna para receber animais afetados por eventuais vazamentos de petróleo. Mas a nota técnica do IBAMA, que embasou a decisão de negar a licença à Petrobras em maio de 2023, aponta algumas inconsistências no estudo ambiental para perfuração na Foz do Amazonas. Na época, o Instituto apontou falta de apresentação de medidas específicas no plano de comunicação social aos indígenas, deficiências no plano de proteção à fauna e ausência de avaliação ambiental da área sedimentar para a exploração da região. Segundo informações dentro do IBAMA, há um entendimento de que se a Petrobras cumprir o que foi pedido, não haverá por que negar a licença. Quem também está de olho em petróleo é a China. Nós mostramos aqui ontem que o país descobriu um grande campo de petróleo. Hoje você vai ver como a exploração pode impulsionar a economia do país. A segunda-feira foi de boas notícias para a economia chinesa. A atividade industrial do país asiático se expandiu em março pelo segundo mês consecutivo, no momento em que a segunda maior economia do mundo luta para sair de um declínio. De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas, o Índice de Gestão de Compras PMI, um indicador-chave da produção industrial, atingiu 50,5 pontos em março. O número ficou acima da barreira de 50, que separa a expansão da contração. O dado de março foi superior aos 50,2 pontos de fevereiro e ao nível mais elevado dos últimos 12 meses. No setor de energia, a empresa chinesa Sinopec anunciou a descoberta de um importante campo de petróleo ao leste do Mar do Sul da China, com reservas comprovadas de mais de 100 milhões de toneladas. O campo Huizhou 196 fica a quase 170 quilômetros da cidade de Shenzhen, na província de Guangzhou. A Agência Americana de Informação sobre Energia afirma que o Mar do Sul da China permanece amplamente inexplorado devido às disputas territoriais e a maioria das descobertas de petróleo e gás ocorreu em áreas não disputadas. A China reivindica a maior parte do mar, embora seja disputado pelas Filipinas, Malásia, Vietnã, Indonésia e Brunei. A China é o maior importador mundial de petróleo, com 11 milhões e 100 mil barris diários no ano passado. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que recebeu pedidos de renovação de 19 distribuidoras de energia elétrica com contratos de concessão que vencem entre 2025 e 2031. A ANEEL tem 60 dias para analisar os pedidos e encaminhar um parecer ao governo federal. As distribuidoras de energia elétrica do Brasil vão precisar garantir o cumprimento de novas regras para terem os contratos renovados. Em fevereiro, um termo aditivo foi divulgado pedindo sustentabilidade econômico-financeira, satisfação dos consumidores, indicadores de continuidade, além de menor volatilidade nas tarifas e expansão dos sistemas elétricos. As novas regras permitem também às distribuidoras decidirem uma tarifa diferenciada para áreas de elevada complexidade, como em locais dominados por organizações criminosas. O decreto prevê ainda que as distribuidoras terão que elaborar planos de ação para combater as chamadas perdas não técnicas, que são os furtos de energia. Uma das empresas que enfrentam forte rejeição dos usuários é a Enel São Paulo. A empresa acumula há anos muitas reclamações por conta do sistema de energia da principal cidade do país. No início deste ano, mais de 1 milhão de usuários ficaram sem luz após uma forte chuva na capital paulista. E não são só usuários que não gostam do serviço da empresa. O prefeito Ricardo Nunes articula uma ação com outros 23 prefeitos para impedir a renovação do contrato da Enel. Segundo Nunes, a ANEEL está procurando fazer uma manobra desonesta de antecipar o contrato que vence em 2028, de uma empresa que não respeita as pessoas e que toda hora dá problema.
A empresa se manifestou na semana passada sobre o prefeito da capital paulista e disse que cumpre todas as obrigações na área de concessão e que se comprometeu a investir mais de 10 bilhões de reais nos próximos 2 anos, para deixar a rede elétrica mais resistente a eventos climáticos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o tenente-coronel Mauro Cid a viajar para São Paulo. Ele solicitou a autorização para acompanhar a filha em um campeonato de hipismo e terá que retornar até a próxima segunda-feira. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto ordenando a convocação de 160 mil jovens entre 18 e 30 anos para servir o exército. As Forças Armadas da Rússia afirmaram que os recrutas não serão enviados à Ucrânia. A Rússia vai lançar a campanha de recrutamento militar para alistar 160 mil jovens entre 18 e 30 anos, um número superior aos 2 anos anteriores. O exército garante que os novos recrutas não vão ser enviados para a Ucrânia, país atacado pelas forças russas desde fevereiro de 2022. O decreto assinado pelo presidente Vladimir Putin prevê que 160 mil cidadãos russos sejam convocados entre 1º de abril e 15 de julho. A campanha para recrutar militares acontece 2 vezes ao ano, na primavera e no outono. Em 2024 foram 150 mil recrutados e no ano anterior 147 mil. Uma autoridade do Estado-Maior afirmou que os recrutas não vão participar de tarefas de operações especiais. Em 2023, a Rússia aprovou uma lei que altera de 27 para 30 anos o limite da idade para o serviço militar obrigatório. A invasão russa da Ucrânia levou as autoridades a ordenar a mobilização de mais de 300 mil pessoas até o final de 2022. Desde então, muitos russos deixaram o país por medo de serem convocados. Nas últimas semanas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs um cessar-fogo que Kiev aceitou sob pressão de Washington, mas Putin fechou as portas para uma trégua incondicional e imediata, aceitando apenas uma moratória muito limitada, sem efeitos reais sobre os combates. A Rússia acusou a Ucrânia de atacar e danificar infraestruturas energéticas do país, violando o frágil acordo anunciado na semana passada que proíbe ataques a estas instalações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 25% a 30% sobre toda a importação de petróleo russo, caso não chegue a um acordo com Putin sobre o fim da guerra na Ucrânia. Na semana passada, Putin disse que a única forma para encerrar a guerra seria com o afastamento de Zelensky da presidência da Ucrânia e também a convocação de novas eleições no país. Ele sugeriu ainda que a Organização das Nações Unidas assumisse o comando da Ucrânia até que um novo governo fosse eleito. Os chanceleres da China e da Rússia se reuniram hoje na capital da Rússia. A China prometeu assumir a responsabilidade para construir uma paz na guerra da Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da China afirmou que o país está pronto para desempenhar um papel construtivo para acabar com o conflito na Ucrânia, mas apoia a Rússia na defesa dos interesses de Moscou. Durante um encontro com o chanceler russo, Wang Yi disse que Pequim vai trabalhar com a Rússia para contribuir para a paz. Hoje, a China está disposta a trabalhar com a Rússia para assumir a responsabilidade especial como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Vamos eliminar a interferência, manter o caminho certo e promover um mundo multipolar com a democratização das relações internacionais. Vamos trabalhar juntos para fazer novas contribuições para a causa da paz e do desenvolvimento para a humanidade. A Rússia e a China estão unidas não somente pela irmandade militar histórica e longa fronteira comum, mas também por tradições seculares de boa vizinhança e a comunhão dos interesses nacionais. A China se apresenta como um país neutro no conflito e afirma que não envia assistência letal a nenhuma das partes, ao contrário dos Estados Unidos e de outros países ocidentais. Apesar disso, é um aliado político e econômico da Rússia, enquanto a OTAN considera Pequim um facilitador decisivo da guerra. E a China realizou hoje manobras militares ao redor de Taiwan, simulando um bloqueio da ilha. O exército da China mobilizou dezenas de aviões e navios de guerra nesta terça-feira para manobras militares ao redor de Taiwan, com o objetivo de simular um bloqueio da ilha, que Pequim considera parte do próprio território. Nos últimos anos, a China recorreu diversas vezes ao envio das forças para o entorno de Taiwan.
Mesmo com pouco reconhecimento diplomático oficial, a ilha tem governo, moeda e militares próprios. As Forças Armadas chinesas qualificaram os exercícios como uma advertência firme e dissuasão enérgica aos supostos separatistas de Taiwan, governada desde 2016 por um partido que defende a soberania da ilha. Em resposta, o governo de Taiwan mobilizou aviões e navios de guerra e ativou o sistema terrestre de mísseis de defesa. De acordo com o Ministério da Defesa, as forças taiwanesas detectaram 21 navios de guerra ao redor da ilha, entre eles um porta-aviões, além de 71 aviões e 4 navios da Guarda Costeira. As tensões entre os territórios separados pelos 180 quilômetros de largura do Estreito de Taiwan aumentaram com a posse do presidente taiwanês Lai Ching-te em maio de 2024. O político mantém uma postura mais firme pela soberania de Taiwan que a antecessora, com quem Pequim teve atritos consideráveis. Nos últimos anos, o exército chinês organizou grandes manobras ao redor da ilha, normalmente descritas como simulações de um bloqueio ou tomada do território. Analistas consideram que é mais provável que a China aplique um bloqueio e não uma invasão em larga escala, mais arriscada e cara em termos de mobilização militar. A disputa entre Pequim e Taipei remonta a 1949, quando as tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek perderam a guerra civil para os comunistas liderados por Mao Zedong e fugiram para Taiwan. As autoridades japonesas divulgaram uma nova estimativa que diz que quase 300 mil pessoas poderiam morrer caso ocorra um mega terremoto seguido de tsunami no país. O governo japonês atualizou a estimativa anterior, elaborada em 2014, sobre as possíveis consequências no caso de um terremoto ao longo da fossa de Nankai, no sul do país. De acordo com a análise, quase 300 mil pessoas poderiam morrer caso ocorra um mega terremoto seguido de tsunami. A fossa de Nankai submarina de 800 quilômetros vai de Shizuoka, a oeste de Tóquio, até o extremo sul da ilha de Kyushu. É o lugar onde a placa tectônica oceânica do Mar das Filipinas desliza lentamente por baixo da placa continental sobre a qual o Japão se encontra, em um processo chamado de subdução. As placas ficam acopladas à medida que se movem e acumulam grandes quantidades de energia, que são liberadas quando se soltam, o que provoca terremotos que podem ser extremamente violentos. O Grupo de Trabalho de Gestão de Desastres calcula que até 215 mil pessoas morreriam em um tsunami, 73 mil no desabamento de edifícios e 9 mil em incêndios. O número total de vítimas previsto, 298 mil, no entanto, é inferior à estimativa de 2014, segundo a qual até 323 mil pessoas morreriam na tragédia. Nos últimos 1.400 anos, mega terremotos na fossa de Nankai aconteceram a cada 100 ou 200 anos. O último ocorreu em 1946. Os cientistas afirmam que é extremamente difícil prever os terremotos. Mas em janeiro, um grupo de especialistas do governo afirmou que a probabilidade de um mega terremoto acontecer nos próximos 30 anos aumentou levemente, com chances de entre 75% e 82% de ocorrência. E a partir de amanhã, cidadãos europeus serão obrigados a apresentar uma autorização eletrônica para entrar no Reino Unido. Uma vez parte do mesmo bloco, europeus vão precisar de uma autorização eletrônica de viagem, chamado ETA, para entrar no Reino Unido. A medida vale a partir de quarta-feira, 2 de abril, e estava anunciada desde 2023. A princípio, a permissão custa 10 libras, R$ 89 pela cotação atual, mas em breve será de 16 libras. A permissão será válida por 2 anos e pode ser obtida no aplicativo UK ETA ou no site do governo britânico gov.uk. Visitantes não europeus isentos de visto já precisavam realizar esse procedimento administrativo para entrar no país. De acordo com Londres, a autorização eletrônica britânica, semelhante a esta, utilizada nos Estados Unidos, tem como objetivo fortalecer a segurança nas fronteiras. A medida afeta cidadãos de cerca de 30 países europeus, incluindo todos da União Europeia, exceto Irlanda. A ETA permitirá que visitantes permaneçam no Reino Unido por até 6 meses e entrem em solo britânico sem restrições por 2 anos, mas deverá ser renovada caso troquem de passaporte. Em janeiro, o procedimento de entrada no Reino Unido se tornou obrigatório para cidadãos de 50 países, incluindo Estados Unidos, Canadá e Austrália.
Segundo o Ministério do Interior britânico, cerca de 1.100.000 ETAs foram emitidos até o final de 2024. O Reino Unido se desligou da União Europeia em 2020 em um processo que foi apelidado de Brexit. Os Estados Unidos enviaram para El Salvador um novo grupo de criminosos. Apenas no mês passado, Donald Trump deportou quase 300 venezuelanos. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, confirmou o envio de 17 criminosos violentos das gangues Tren de Aragua e MS-13 para El Salvador, no que chamou de operação antiterrorista bem-sucedida, lançada para proteger a população americana. O grupo desembarcou no país na véspera e foi conduzido para o presídio de segurança máxima, construído pelo presidente salvadorenho Nayib Bukele. O governo de Donald Trump já expulsou mais de 200 venezuelanos neste mês sob a lei de inimigos estrangeiros, enquanto um juiz suspendeu temporariamente a possibilidade de deportar migrantes sob esta lei do século XVIII, anteriormente usada apenas em tempos de guerra. A gangue venezuelana Tren de Aragua e a MS-13, fundadas por salvadorenhos e outros migrantes nas ruas de Los Angeles, foram declaradas organizações terroristas globais por Washington. Bukele afirmou que os criminosos enviados pelos Estados Unidos são assassinos confirmados e criminosos de alto perfil, incluindo 6 estupradores de crianças. Muitos dos venezuelanos enviados há semanas para El Salvador foram levados ao Centro de Confinamento do Terrorismo, uma mega prisão visitada na última semana pela secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou essas transferências como um sequestro de seus cidadãos e afirmou que eles foram levados a um campo de concentração nazista em El Salvador. Em um decreto, Trump designou os membros do Tren de Aragua como inimigos de guerra. A Casa Branca acusa o regime hostil de Maduro de enviá-los aos Estados Unidos. 5 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas após uma explosão em uma mina de carvão no norte da Espanha. Os serviços de emergência foram mobilizados depois que 5 pessoas morreram e outras 4 ficaram gravemente feridas devido a uma explosão em uma mina de carvão no norte da Espanha. A mina fica na costa atlântica na região de Deganha, nas Astúrias. Inicialmente, a explosão teria sido desencadeada por grisu, um gás cujo principal componente é o metano. Agora, o importante é que a polícia judiciária já está investigando o que aconteceu, já estão no local. Parece que foi uma explosão de grisu, mas temos que esperar que a polícia judiciária faça seu trabalho. Por se tratar de um acidente industrial em uma mina, a Guarda Civil foi informada e assumiu os procedimentos para a remoção dos corpos. A mina é de propriedade da empresa Blue Solven. Segundo o jornal La Voz de Astúrias, trata-se de uma empresa recém-criada que tentava reativar a mina Deganha para extrair minerais de alto desempenho para uso industrial. A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, recorreu à Suprema Corte pela sentença de 6 anos de prisão. A ex-presidente argentina Cristina Kirchner recorreu à Suprema Corte pela sentença de 6 anos de prisão imposta a ela por 2 tribunais, contestando um dos juízes porque ele foi nomeado por decreto pelo presidente Javier Milei. Kirchner foi condenada em primeira instância em 2022 e em segunda instância no ano passado a 6 anos de prisão e inelegibilidade perpétua por administração fraudulenta na concessão de obras rodoviárias durante o mandato. Se a Suprema Corte rejeitar seu recurso, a condenação se tornará definitiva. Nesse caso, a líder da oposição poderia solicitar prisão domiciliar devido à idade. Kirchner também criticou o juiz Manuel Mancilla, que foi nomeado para a Suprema Corte em fevereiro por decreto de Javier Milei. Sua nomeação e a do juiz Ariel Lijo serão discutidas pelo Senado na próxima quinta. Kirchner argumentou que Milei declarou em uma entrevista na semana passada que a ex-presidente vai ser presa. Cristina Kirchner afirmou na Rede X que essa declaração constitui uma intromissão indevida e intolerável em assuntos judiciais. A Argentina anunciou uma queda na pobreza. A melhora na economia é reflexo da redução da inflação e também da eliminação de restrições que bloqueavam os avanços do país. A pobreza na Argentina atingiu 38,1% da população no segundo semestre do ano passado, uma queda de 14,8 pontos percentuais em relação aos 6 meses anteriores. A informação foi divulgada pelo Instituto de Estatísticas INDEC. É um recuo significativo em relação aos primeiros 6 meses do governo de Javier Milei,
quando a pobreza havia disparado para 52,9%. A indigência, por sua vez, caiu para 8,2% da população, ante os 18,1% do semestre anterior, em um país com 47 milhões de habitantes. De acordo com a metodologia do INDEC, os lares classificados como pobres são aqueles que não possuem renda suficiente para comprar uma cesta básica. A melhora reflete o impacto da redução da inflação, que passou de 211% em 2023 para 118% no ano passado, uma queda que o presidente destacou como o principal feito de seu governo. A redução da pobreza é um efeito direto da luta contra a inflação conduzida pelo presidente Javier Milei, além da estabilidade macroeconômica e da eliminação de restrições que por anos limitaram o potencial econômico dos argentinos, afirmou a presidência em um comunicado na rede social X. O programa econômico do governo, com ajuste inédito nos gastos públicos, alcançou o primeiro superávit anual das contas em 14 anos. A economia encolheu 1,8% em 2024, menos do que o esperado. O ajuste econômico se traduziu em milhares de demissões devido à eliminação ou redução de órgãos estatais e à paralisação de obras públicas. Também foram desreguladas as tarifas de serviços públicos, que triplicaram de valor, e liberados os preços de aluguéis e medicamentos, entre outros, resultando em aumentos que afetaram especialmente os aposentados, o setor mais prejudicado pelo ajuste. A contração da economia teve reflexo no consumo, que acumula 15 meses consecutivos de queda. No próximo bloco, a Prefeitura de São Paulo lança o programa Mamãe Tarifa Zero e um avião saiu da pista após pousar no aeroporto de Chapecó. A Prefeitura de São Paulo lançou o programa Mamãe Tarifa Zero, que oferece transporte público gratuito aos pais que precisam levar e buscar os filhos nas creches da rede municipal. O prefeito Ricardo Nunes cumpriu com a promessa da campanha de reeleição e lançou o programa Mamãe Tarifa Zero. O programa consiste em oferecer transporte público gratuito aos pais que precisam levar e buscar os filhos matriculados nas creches da rede municipal. A prefeitura vai pagar 2 cotas por dia por aluno beneficiado, além da entrega do bilhete único. Segundo o governo, o custo dessa iniciativa é de R$ 38 milhões. Segundo a prefeitura, serão beneficiados pelo programa 14.638 alunos de 0 a 4 anos, que frequentam centros de educação infantil. O responsável pela criança poderá consultar pela internet se tem direito à gratuidade, de acordo com a relação disponibilizada pela Secretaria de Educação. Quem tiver direito receberá o cartão no endereço que escolher, em até 10 dias, e a gratuidade estará liberada para a recarga em até 3 dias contados do recebimento do cartão. A Polícia Civil de São Paulo prendeu o filho e também um sobrinho de uma mulher encontrada morta dentro do porta-malas do próprio carro em Ribeirão Preto. No dia 20 de março, uma mulher de 45 anos foi encontrada morta dentro do porta-malas do próprio carro em Ribeirão Preto, no interior paulista. Policiais militares estranharam o carro parado no trecho e, ao se aproximarem, encontraram o corpo de Amanda de Paiva e Silva. Ela estava seminua, enrolada em um lençol e com ferimentos na cabeça. Dentro do veículo foi achado um pedaço de madeira com pregos que pode ter sido usado para matar a vítima. Nesta semana, a Polícia Civil anunciou a prisão de Gabriel Felipe de Paiva e Matheus Vital de Medeiros. Os dois são considerados suspeitos de envolvimento no crime. A polícia prendeu também 4 celulares e um aparelho que armazena imagens de câmeras de segurança. Um avião ultrapassou a pista na hora do pouso e foi parar no gramado do aeroporto de Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Em nota, a companhia aérea informou que foi feito o desembarque com segurança dos 107 passageiros e 5 tripulantes. Uma mãe e outras 3 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de pessoas, após venderem uma bebê recém-nascida em Goiânia. Após uma denúncia anônima, os policiais civis abordaram o casal, que disseram que a criança estava com uma empresária. A mãe da criança afirmou que negociou a criança com a promessa de receber uma quantia em dinheiro e que a entrega foi feita no último final de semana. Segundo o delegado Humberto Teófilo, além das 2 mulheres, foram presos o companheiro dela, que registrou a criança como filha, e a funcionária da empresária. Os 4 foram presos em flagrante por tráfico de pessoas. Na delegacia, o companheiro da mãe da criança ficou em silêncio. A empresária e a funcionária negaram a acusação.
Segundo o delegado, a empresária negou toda a situação e a compra da criança, alegando para a polícia que estava lá apenas para cuidar da criança e que iria devolver no mesmo dia. Já a funcionária também deu a mesma versão. O delegado Teófilo confirmou que a empresária e a funcionária conversaram por aplicativos de mensagens e a empresária pediu um menino. O investigador informou que a empresária está cadastrada no Banco Nacional de Cadastro de Adoção, mas que ela não seguiu os trâmites legais para adotar a criança. A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu 2 mandados de prisão temporária contra 2 estagiários investigados por crimes de estelionato, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. A dupla arrecadou mais de R$200 mil com os golpes. Segundo a investigação, a dupla ajuizou centenas de ações civis de cobrança e repetição de indébito, mirando grandes conglomerados econômicos, usando documentos falsos. Os suspeitos, segundo os investigadores, protocolavam em nome próprio as ações, alegando cobrança indevida, para pedir pela devolução dos valores. Eles aproveitavam da falta de obrigação de um advogado em causa que demanda por até 20 salários mínimos. Os investigados diziam à justiça que pagavam os valores para não ter o nome negativado e apresentavam comprovantes falsos de pagamento. Em um dos casos, a mesma empresa foi demandada judicialmente mais de 20 vezes. A dupla de estelionatários arrecadou R$200 mil no período investigado. A Polícia Civil do Distrito Federal informou ainda que apura se outros profissionais tinham conhecimento da fraude e se participavam do esquema. 3 pessoas foram presas durante uma operação no Mato Grosso do Sul. Os investigados atuavam como agiotas e pegavam o cartão do Bolsa Família como garantia dos pagamentos. Segundo a Polícia Civil, o esquema consistia em conceder empréstimos com a cobrança de juros abusivos de 30% ao mês. Os agiotas exigiam como garantia joias, veículos ou cartões de benefícios com senha e os membros do grupo sacavam valores. Mesmo quitando as dívidas, os itens não eram devolvidos e as vítimas passavam a ser extorquidas sob ameaça e com armas de fogo. Durante as buscas, foram apreendidos documentos pessoais, cartões dos benefícios sociais, munições, 3 veículos, joias e pelo menos R$430 mil em espécie. A Polícia Civil apura também o envolvimento dos suspeitos nos crimes de extorsão, supressão de documento público, furto mediante fraude, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e agiotagem. A seguir, SpaceX lança missão para explorar as regiões polares do planeta Terra e o início da Copa Libertadores da América. A gigante de tecnologia Microsoft completa 50 anos nesta semana e está em busca de se posicionar no mundo da inteligência artificial. Em 4 de abril, a Microsoft completa 50 anos de inovações tecnológicas que levaram ao sucesso em Wall Street e tornaram os sistemas computacionais indispensáveis, ainda que sem seduzir o público geral. Com uma das capitalizações de mercado mais elevadas do mundo, perdendo apenas para a Apple, a Microsoft é impulsionada principalmente pela nuvem, um setor de rápido crescimento, cujo poder aumentou ainda mais com a demanda por inteligência artificial generativa. Quando criaram a empresa, em 1975, os sócios fundadores Bill Gates e Paul Allen lançaram um sistema operacional, o MS-DOS, cujo sucesso rendeu uma fortuna à companhia. Renomeado Windows, o sistema hoje opera a maioria dos computadores do planeta, enquanto a Microsoft Office, que inclui os programas Word, Excel ou PowerPoint, se tornou sinônimo de ferramentas de trabalho. Apesar disso, no quesito aplicativos, a Microsoft está muito atrás das redes sociais mais populares, dos smartphones do momento e dos versáteis assistentes de inteligência artificial. A empresa, com sede em Redmond, no estado americano de Washington, fez várias tentativas para reverter esta situação. Em 2001, lançou o videogame Xbox. 8 anos depois, o buscador Bing, e em 2016 adquiriu a rede profissional LinkedIn. Sob a liderança de Steve Ballmer, que deixou o comando da empresa em 2013, a companhia também perdeu o momento da transição para os smartphones. Apesar das tentativas de diversificação, especialistas afirmam que a força da Microsoft está nos sistemas de tecnologia de informação das grandes empresas. A SpaceX de Elon Musk lançou a primeira missão tripulada para sobrevoar as regiões polares da Terra. A missão conta com 4 astronautas.
A SpaceX lançou a primeira missão tripulada que vai voar diretamente sobre as regiões polares da Terra, chamada de Fram 2, em homenagem a um famoso navio norueguês do século XIX, usado em expedições às regiões do Ártico e da Antártida. A missão deve durar de 3 a 5 dias. Após a decolagem noturna de um poderoso foguete Falcon 9 da empresa de Elon Musk, começou a jornada em direção aos polos norte e sul da Terra. Espera-se que os astronautas realizem uma série de experimentos vitais para missões mais longas. Ao retornar à Terra, a tripulação tentará sair da espaçonave sem suporte médico adicional, como parte de um estudo para entender quão bem os astronautas podem executar tarefas básicas após o voo espacial. As regiões polares da Terra têm ficado fora da visão dos astronautas, incluindo aqueles a bordo da Estação Espacial Internacional. A SpaceX conduziu 5 missões privadas até o momento, 3 em colaboração com a Axiom Space para a ISS, além de 2 voos orbitais livres. Estes últimos foram fretados pelo bilionário do comércio eletrônico Jared Isaacman, um colaborador próximo de Musk e nomeado pelo presidente Donald Trump para ser o próximo administrador-chefe da NASA. Começa hoje a Copa Libertadores da América. Os times da América do Sul vão batalhar ao longo de meses pela principal taça do continente. O primeiro brasileiro a entrar na competição é o Fortaleza, que vai enfrentar o Racing da Argentina na Arena Castelão, a partir das 9h30 da noite. Amanhã, você já sabe, a gente traz todos os detalhes da partida aqui. E o Diário de Notícias desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Daqui a pouquinho, às 8h, tem a transmissão do culto de batalha espiritual, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional com Bispa Sônia Hernandes. E eu volto amanhã, a partir das 7 da noite, com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado acessando o Diário de Notícias em 2 minutos no Spotify e também as notícias atualizadas no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite e até amanhã.